Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Ferreira, este aqui é o canal das Edições Cristo Rei, seja bem-vindo ao quadro Leitura Comentada. Hoje, com esta preciosidade aqui chamada A Ordem Natural, do mártir argentino Carlos Alberto Saccheri. Você, católico, já deve ter ouvido alguma vez a acusação de que a igreja é nazista ou fascista. Está na moda usar essas duas palavras para xingar e desqualificar o próximo. Mas será que a igreja realmente é nazista? Será que a igreja apoiou o nazismo? Será que a igreja é de fato fascista? Escutamos aqui que o Carlos Saccheri mostra por meio da doutrina social da igreja. Primeiro, sobre nazismo, né? O nacionalsocialismo exaltou ao máximo o poder estatal, atribuindo-lhe poderes ilimitados na esfera econômica, política e cultural. A organização dos sindicatos converteu-se em engrenagem do partido nazista. Proscrições e perseguições levaram ao regime de partido único. A educação da juventude foi arregimentada por meio de múltiplas organizações, como a Hitlerjugend, a juventude hitlerista. Mecanismo de recrutamento e doutrinação dos futuros líderes do partido, ignorando-se os direitos das famílias, dos grupos intermédios e da igreja em matéria educativa. Já o fascismo, nós temos o seguinte: o seu regime, o regime fascista, fundou-se sobre a base de uma ideologia que claramente consiste numa verdadeira estatolatria pagã em aberta contradição, não apenas com os direitos naturais da família, mas também com os direitos sobrenaturais da igreja. Esse naturalismo de inspiração socialista levou à exaltação do Estado. Para o fascismo, tudo está dentro do Estado. Nada de humano ou espiritual se encontra fora do Estado. E tampouco tem valor. Então já fica muito claro aqui que isso tudo é incompatível com a doutrina da igreja, né? Essa incompatibilidade é evidente, né? Em primeiro lugar, contradisse o conceito cristão de homem como realidade espiritual, destinado a um fim transcendente e reconhecido em sua dignidade de agente livre e responsável, sujeito de direitos naturais e inalienáveis. O totalitarismo fascista e nazista converte o homem numa simples engrenagem de um Estado todo-poderoso, única fonte de direitos. A exaltação totalitária do Estado fez com que ambos os sistemas desrespeitassem o princípio de subsidiariedade, ou seja, se uma esfera menor pode fazer aquilo que ela pretende fazer, a maior não deve interferir, no máximo ela deve ajudar. Um exemplo, numa família, por exemplo, os filhos pequenos começam a aprender algumas atividades, vão conquistando uma certa autonomia perante os pais. Uma dessas coisas é, por exemplo, vestir-se e amarrar os cadarços dos tênis, dos calçados. Quando as crianças aprendem a fazer isso, os pais já não precisam mais fazer aquilo por elas. Elas já podem fazer, elas têm essa autonomia, podem fazer por conta própria. Isso vai se ampliando e se aprofundando ao longo da vida. É a mesma coisa em relação à sociedade. Essas duas ideologias, como elas pretenderam que tudo se concentrasse no Estado, elas negavam esse princípio. Elas negavam a necessidade da existência dos corpos intermediários. O que são corpos intermediários? Por exemplo, uma associação é um corpo intermediário. Uma associação de famílias educadoras, por exemplo. Uma associação de escolas. Esses corpos eles vão fazer o trabalho de intermediar as relações entre os poderes estatais, os poderes constituídos, o poder do Estado e as famílias, a comunidade das pessoas. Então, essas duas ideologias massacram isso, concentram poder, atacam a religião. Então, da próxima vez que você ouvir esta cantilena, esta propaganda, este ataque vazio, lembre-se, é apenas o uso de palavra gatilho, apenas o uso de palavras para gerar emoções e sentimentos. A igreja não é nazista, a igreja não é fascista, e se você quiser aprender mais sobre este tema e tantos outros relacionados à economia, política, sociedade, leia este livraço do Carlos Saccheri, disponível em nossa livraria, livrariacristorei.com. Fique com Deus, Deus abençoe você e até a próxima.